Olá, bom dia. Hoje a Livraria Portão traz uma dica de leitura, que é o livro Educação Infantil. A gente sabe que os pais têm a responsabilidade de educar os filhos. E geralmente se tem uma chance só de fazer isso. É um período em que a gente tem os filhos em casa e a gente pode passar para eles então uma educação. Eu vejo hoje muitas famílias colherem frutos amargos de uma negligência na educação dos filhos. E os filhos, depois de adulto, não têm mais muito o que fazer. A gente precisa aproveitar enquanto eles são crianças para a gente colocar como ensino muitos princípios na vida deles. A gente entende que hoje as escolas estão sofrendo um dano pela falta de educação dentro das famílias. Não são ensinados princípios e valores, e isso acaba refletindo lá na escola. Num ambiente onde as crianças precisavam estar aprendendo e desenvolvendo, elas estão lá com o auxílio das professoras, recebendo boa parte dessa educação que é negligenciada em casa. Muitas vezes é por negligência, por falta de prioridade na educação dos filhos e muitas vezes também é por falta de conhecimento, da gente receber um padrão para a gente poder passar para os nossos filhos. E o livro de hoje, esse aqui, o Educação Infantil, ele fala principalmente sobre os princípios que a gente precisa adotar no nosso comportamento, na nossa vida, para que a gente tenha uma saúde, uma qualidade de vida junto à sociedade. São padrões de comportamento, são padrões de ação, padrões de reação, que fazem com que a gente viva principalmente com o respeito, né, no meio da nossa sociedade. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre doutrina. E esse é um termo assim que é usado e é visto de forma pejorativa por muitas pessoas. Quando fala doutrina, parece, vão querer me dizer o que eu tenho que fazer, o que pode e o que não pode. Mas eu quero explicar um pouco sobre doutrina. E tudo aquilo que a gente vive e a gente ensina para os nossos filhos passa a ser a doutrina da tua casa e da minha casa. E a gente trabalha com materiais e livros com base na fé cristã, e a base então é a doutrina de Jesus Cristo. Tá, mas como é que passou a existir essa doutrina? Primeiro existiu uma experiência. A experiência de Cristo Jesus na terra como homem e tudo que ele viveu. Alguns homens relataram essas experiências, perdão. E nesses livros dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali então tem os relatos da experiência de vida de Jesus. Então a gente consegue enxergar como ele foi. Depois tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, que é aqueles que aprenderam com Jesus, as experiências de Jesus e os ensinamentos deles. Nesse livro de Atos dos Apóstolos, a gente pode enxergar como vivia aquela comunidade. Como é que era a aplicação daqueles conceitos e daquela doutrina numa sociedade. Então são livros muito ricos assim, para a gente entender como funcionavam esses princípios e essa doutrina. Então tudo aquilo que eu vivo passa a ser uma doutrina. Aquilo que Jesus viveu passou a ser a doutrina cristã. E é uma doutrina assim com muita aceitação, e é uma doutrina com muita eficácia, porque ela é baseada em princípios. Tem no dicionário, diz assim, doutrina é a reunião dos fundamentos e ou ideias, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Então tudo aquilo que é essencial e eu preciso ensinar é considerado doutrina segundo o dicionário, né? E a doutrina cristã, ela traz alguns princípios e características de caráter que eu queria ler aqui com vocês, para que tu possa entender se isso é importante tu ensinar para o teu filho ou não.
Olha só. Respeito, obediência, compaixão, responsabilidade, prontidão, justiça, compreensão, ser contra preconceitos, trabalhador, humildade, personalidade, cuidadoso, motivador, amoroso, amigo, exercer a autoridade, perdoador, ousado, humano, quebrar paradigmas, ser prevenido, a sinceridade, ser um pacificador, ser tolerante e também ser manso. Esses são algumas das características do caráter de Cristo que são, então, adotadas e colocadas, então, nessa doutrina cristã. Não é um conjunto de regras de pode ou não pode, mas é um exercício da gente aperfeiçoar o nosso caráter, da gente equilibrar nossas emoções, da gente poder desenvolver o nosso potencial com base nessas características. E aí eu pergunto assim, tu enxerga que teu filho é amoroso? O que eu posso fazer para ajudar ele a mostrar mais amor pelas pessoas? O teu filho, ele é responsável? Como eu faço para educar ele a ser responsável? Teu filho e o meu filho, eles são amigos? Como eu faço? Ele é pacificador? Então, dentro dessas características, eu creio que a gente fica com uma chance enorme aqui de ensino para os nossos filhos. Então a gente sai porque a gente gosta muito de ensinar a eles conhecimento. E a gente encharca eles de conhecimento e eles absorvem tudo. Mas eles acabam sendo pessoas na comunidade disfuncionais em relação à sociedade. Eles não aprendem a se relacionar. Por quê? Por uma série de problemas que acontecem hoje, né? Tanto na sociedade, mídia e dentro das famílias. Então aqui, através desse livro, a gente pode entender o que eu preciso me encher. Eu preciso me encher desses princípios que são tão importantes e tão bons, e eu creio que todos têm uma simpatia por esses princípios, e que eles fazem parte da doutrina cristã. Então é com muita alegria assim, que a gente fala que esse livro, Educação Infantil, ele traz sim a doutrina cristã para dentro dos lares, que acima de tudo ela é contra preconceitos, né? E tem muita gente que tem preconceito com a doutrina cristã, mas a gente entende que um filho educado com essas bases, a gente tem uma chance de ter uma sociedade muito melhor. Dentro das escolas, ensinar aqui o professor, a professora, a diretora, todos eles são autoridades sobre a vida do teu filho. Então a gente ensina, olha, respeita o teu professor, respeita as pessoas dentro da escola, porque elas estão lá para te ajudar e ajudar muito. E tudo que eles pedem lá, te coloca em obediência, te coloca em submissão. Então eles vão aprendendo reações, os comportamentos, para estarem melhor colocados na sociedade. As pessoas que são gerentes hoje, diretores, enfim, que estão numa posição elevada, profissionalmente, vamos dizer, eles já passaram por aprendizes, eles já passaram pela obediência, e aqueles que estão mais aptos a governarem, são aqueles que melhor obedeceram. Então, quando a gente tem um comportamento de submissão, um comportamento de obediência, um comportamento de respeito, a gente pode ser com muito mais facilidade colocado numa posição de governo e de autoridade. E a gente vai saber lidar com isso. E os nossos filhos, eles precisam aprender todas essas questões. Eu estendi um pouco o vídeo de hoje, mas é que
é tão importante a gente falar sobre as nossas crianças porque é uma das principais sementes que a gente está deixando nesse mundo. Então a gente precisa cuidar muito bem dos nossos filhos, das nossas crianças, daqueles que estão na nossa volta, que a gente possa criar uma rotina de educar os nossos filhos com base em princípios de comportamento. Porque isso é fundamental para que todo o outro conhecimento depois ele possa se encaixar dentro de um caráter que está desenvolvido. E essa é a mensagem que eu queria passar hoje através desse livro aqui, Educação Infantil. Eu queria convidar todos, então, para nessa terça-feira estarem assistindo a live às 21 horas de terça-feira sobre esse tema, sobre esse livro. A gente vai estar aprofundando questões desse livro, né, que é um grande apoio para todos os pais e todos os professores também. Vai ser nessa terça, então, às 21 horas. E aqueles que têm interesse nesse material, é só entrar em contato aqui, peguem os contatos de e-mail e de telefone que ficam aqui na descrição, que a gente tem esse material à pronta entrega aqui em Portão, e nós temos parceiros também em muitas cidades na região, estado e até no Brasil. Então, agradeço a todos que assistiram o vídeo, que Deus abençoe vocês e até breve.